Ensino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eu Me Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Eu Me Banco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Agora você vai conhecer um ponto muito importante dentro do módulo de fundos de investimentos, que é o limite por emissor. E são coisas diferentes. Limite por emissor é uma coisa e classificação CVM para fundos é outra. O que é classificação CVM para fundos? Você vai ver mais adiante numa parte bem completa e específica. Mas, para que um fundo seja considerado fundo de ações, ele deve alocar, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em ações ou lastreáveis. Isso é classificação CVM para fundos. Limites por emissor, trata-se do emissor. Então, um banco pode emitir um CDB. Quando eu falo de limite por emissor, não é a limitação no CDB, é a limitação da instituição financeira. Então, o gestor pega todo o patrimônio líquido, 100%, e ele tem um limite específico para colocar no banco A, no banco B, na empresa que não é financeira C, em títulos do governo federal, é limites por emissor, por quem emite a dívida e não pelo título, tá? Isso é muito importante. Primeira parte do limite por emissor. 100% do patrimônio líquido do fundo pode estar aplicado em ativos da União Federal. União Federal, nós estamos falando do Tesouro Nacional, ou seja, o gestor pode pegar 100% do patrimônio líquido e aplicar tudo em títulos públicos federais, porque são ativos da União Federal. Você vai entender por que isso quando nós pegarmos as outras classificações. A segunda é 20% do patrimônio líquido do fundo pode estar aplicado em ativos de emissão de instituições financeiras. Aqui o caso que eu dei o exemplo. Bancos CDB. Então, ele pode alocar em um banco específico 20% do patrimônio líquido. E por que essa diferença é tão grande? Quando nós falamos de União Federal, nós estamos falando de títulos mais seguros com relação ao risco de crédito. Claro, não é um risco absoluto. Não estou falando que títulos públicos federais não possuem risco de crédito. Todo ativo possui, de todo emissor. Mas é um risco muito menor do que considerados os créditos privados. Então, eu falei que não é limite no título, mas sim na instituição. Pode, então, existir algum fundo de investimento renda fixa 100% em CDB? Pode. Só que o gestor vai ter que respeitar o limite por emissor. Logo, ele vai ter que colocar 20% num CDB do Banco Itaú, 20% no CDB do Banco Santander, 20% no CDB do Banco Bradesco, 20% no Banco Modal, 20% no Banco do Brasil. A limitação fica em 20% no Itaú. Certo, mas e se eu quiser, eu como gestor, eu quero comprar CDB e LCI do Itaú. Como eu faço? Então eu posso 20% no CDB e 20% no LCI. Não, 20% no Itaú. Como você vai gerenciar isso é problema seu, gestor. 10% em cada um? Beleza. 12 e 8? Beleza. 15 e 5? Beleza. O importante é respeitar 20% no Banco Itaú. Isso por conta do risco de crédito e também pela diversificação. Quando você trata de fundos de investimentos, o principal benefício é a diversificação. E por que eu vou colocar meu dinheiro num fundo sendo que ele vai aplicar tudo no Itaú? Não faz sentido. Ele não dilui o meu risco de crédito. Aqui na União Federal, são fundos bem mais simples, até como um dos fundos tem a nomenclatura, fundo simples. Então, eles vão alocar 100%, mas outros fundos, para trazer maiores rentabilidades e diversificar o risco, eles terão que respeitar o limite por emissor. Nós ainda temos duas classificações. Até 10% do patrimônio líquido do fundo pode estar aplicado em ativos de emissão de companhias abertas ou fundos de investimentos. Companhias abertas, nós temos que classificar sociedades anônimas, obviamente não financeiras.
Porque se aqui eu tenho instituições financeiras, abaixo são companhias abertas, sociedades anônimas não financeiras. Exemplos: Petrobras, Vale, Via Varejo, Magazine Luiza, Eco Rodovias, CCR, Fleury, tantas outras, tá? Então, eu posso ter um fundo 100% de debêntures. Posso também, só que vai ter que ser respeitado o limite do emissor. Então, 10% em debêntures da Petrobras, 10% em debêntures da CCR, 10% em debêntures da Via Varejo e assim por diante, até completar 100% e eu ter um fundo só de debêntures. Mas eu respeitei o limite por emissor para a diversificação do risco. E como assim fundos de investimentos? Esse limite por emissor que eu estou tratando aqui para vocês, eu estou falando de FII e não de FIC. Porque o FIC, Fundo de Investimentos em Cotas, ele só pode alocar em cotas de outros fundos. Mas esse fundo de investimento, que é o fundo mãe, lembra dele? Ele vai alocar em ativos. Vai comprar CDB, vai comprar debênture, vai comprar ação. Não cotas de fundos. Mas, se ele quiser, ele pode, respeitando 10% para cada emissor também. O quarto e último, até 5% do patrimônio líquido do fundo pode estar aplicado em ativos emissores privados que não sejam companhia aberta nem instituições financeiras, ou seja, sociedades anônimas não financeiras de capital fechado. Exemplo, a padaria do seu Zezinho que eu tanto falo para vocês, certo? Eu tenho a padaria do seu Zezinho que é lá em Piracicaba, está expandindo, começou a fazer pães para outras cidades, regiões, e emitiu notas promissórias. É um tipo de título de investimento, renda fixa, emitidos exatamente por sociedades anônimas não financeiras de capital aberto e capital fechado. No caso, a padaria do seu Zezinho ainda não fez o IPO, não é aberto, então é uma empresa fechada. Ele pode sim emitir esse título. Está com uma oportunidade muito boa, eles estão pagando muito bem lá, até porque são fechadas, o risco é maior, então eles têm que elevar a rentabilidade. Eu, como gestor do fundo, quero comprar a nota promissória do seu Zezinho? Eu posso? Sem problema nenhum. Só que eu consigo colocar somente 5% do patrimônio líquido do fundo neste emissor, certo? Então, veja bem essa aula, ela é muito importante e abra também, por exemplo, na Mais Retorno, na Veres, algum lugar para que você consiga verificar a carteira do fundo de investimentos. Perceba essa diferença. Quando tratar-se de fundos mais simples, muito provavelmente você vai encontrar isso, 100% do patrimônio líquido alocados em títulos públicos federais, União Federal. Quando você ver alguma coisa com relação a Itaú, Santander, Bradesco, instituições financeiras, perceba, a soma total dos ativos dessa instituição sempre dará 20% ou menos, porque ele tem que respeitar esse limite, tá bom? Bora para a próxima aula então e entender mais sobre a classificação CVM para fundos de investimentos. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.